Não se esqueça de dar o like. Encontrei os papéis do divórcio na ventilação. Eu, 29, e meu marido, 30, estamos casados há 4 anos agora, juntos há 7. E está indo fantasticamente bem. Ele é bonito, fofo, gentil, amoroso e me faz sentir segura, desejada, amada e protegida. Ele me leva para encontros, mostra afeto físico, sempre que pode, e me faz feliz. Não temos filhos, mas estamos tentando. Então, outro dia, eu estava limpando a casa, sou dona de casa, e o duto de ar, no topo do corredor da escada, porque nunca o tínhamos limpado, desde que compramos a casa. Quando eu abri o duto, havia uma caixa. Uma caixa sem identificação. Eu atirei e depois abri. Havia um bilhete, mas sobre isso em algum lugar abaixo, papéis de divórcio. Todos prontos, com nossos nomes. A única coisa que não estava preenchida eram as nossas assinaturas. Fiquei arrasada. Ele havia acabado de ir trabalhar depois de me beijar por 7 a 8 minutos e de me abraçar, e tudo estava indo muito bem. Então, por que isso? Abri o bilhete, e dizia o seguinte: é com imenso pesar e tristeza que o amor entre você e meu nome chegou ao fim. Sinto muito, nome dele. Você não merecia isso. Ou merecia. Eu não sei. Talvez ela tenha traído, talvez você tenha feito isso. Talvez o amor não tenha durado para vocês. Todas aquelas vezes, todos aqueles momentos de estar com ela, agora não tem utilidade. No final, ela se foi. Ou você preferiu fazê-la partir? Ela se foi. Nunca mais vai voltar. Está tudo bem, seu imbecil, você não a merecia desde o início. Você é burro, estúpido e delirante, por não a ter afastado desde o início. Você não merece amor. Merece ser abatido. Ou ela te traiu. Sinto muito por isso. Ela deixou outro homem penetrá-la e não recuou. Ela teve um caso físico ou emocional, e não escolheu você. Esqueça-a. Perdoe-a. Porque ser amigo é saber perdoar. E você merece a paz, meu amigo. Você fez tudo o que pôde, mas ela queria mais. Vá para a academia amanhã. Estou aqui para você. Cuide-se, parceiro. Seu, nome dele. O bilhete era dele para si mesmo. Estou chorando agora. Eu nunca o traí e nunca tive sequer o pensamento de traí-lo. Tudo o que quero é que ele esteja comigo. O que devo fazer? Isso me destrói ver como ele pensa assim. OP, espero que você leia isso. Quando minha saúde mental ou delírio paranoico estava no seu pior, meus pensamentos intrusivos sempre me diziam que eu deveria estar me preparando meticulosamente para o meu relacionamento de longo prazo, forte e saudável, desmoronar, e eu fazia coisas assim. Eu escrevia notas para mim mesma, para me animar, após cenários imaginários como este: você os afastou, eles lhe traíram e você quer morrer, você deixou de amar, então, sua doença mental foi demais e ele te deixou. Eu até me coloquei em várias listas de espera para apartamentos e trabalhei a minha pontuação de crédito, apenas para o caso. Eu estava tão paranoica de perder o que eu mais amava que me tornei obcecada em me preparar, como se isso fosse inevitável. Novamente, nosso relacionamento era bastante sólido. Amoroso, solidário. Eu não acho que meu parceiro tenha percebido o quanto meus pensamentos intrusivos e paranoicos me fizeram me preparar para uma possível dor imaginária. Eu nunca contei a ele. Estamos mais fortes do que nunca, estou tomando medicamentos e temos um ótimo terapeuta. Mas OP, isso é o que a nota estranha do seu marido me parece. Há alguma insegurança e paranoia enraizadas profundamente, e ele precisa abordá-las. Por mais desagradáveis que possam ser os próximos passos, é muito difícil ouvir de alguém que você está tendo delírios paranoicos que afetam os outros, você precisa trazer isso à tona e conversar com ele, o mais rápido possível. Uma autossabotagem como essa é uma profecia autorrealizável, quando não é abordada. Atualização. Olá a todos. Obrigada por todo o apoio e pela receptividade a esta postagem. Muitas coisas aconteceram nas últimas 7 horas. Aqui está minha atualização final. Apenas algumas coisas que acho que vocês deveriam saber. Ele está deprimido, mas melhorou consideravelmente, devido aos médicos e à terapia. Ele foi diagnosticado com toque e depressão, moderada. Ele também vem apresentando sinais de síndrome do impostor, desde que começamos a namorar, mas não a ponto de ser considerado sério. Ele é bastante inteligente, pois frequentou uma escola da Ivy League e atualmente trabalha como chefe de departamento de pesquisa e desenvolvimento em um emprego bem remunerado. No entanto, ele não expressa abertamente as suas emoções e tem dificuldades em mostrar afeto. Ele demonstra o quanto me ama e me faz sentir desejada, mas ainda tem medo de se abrir.
Ele e eu nos amamos em um grau que não pode ser descrito, e eu definitivamente não quero perdê-lo. A mera ideia de trair me enoja. Como posso me entregar a alguém que nem conheço e não dou a mínima? Então, ele chegou em casa. Eu estava sentada no sofá com a caixa na mesa de café. Ele tentou me beijar, mas congelou quando viu a caixa. Eu desabei naquele ponto, porque a ideia de ele não vir para casa comigo todos os dias me despedaçou. Ele veio me consolar, mas eu afastei. Eu estava chorando e dizendo: por quê? Por que você faria isso? Você acha que não me merece ou achou que eu te traí? Meu marido não disse nada. Depois que me acalmei, ele explicou. Ele fez os arranjos para isso, um plano de contingência, 3 ou 4 meses atrás. No período, um colega de trabalho dele foi traído e o casamento de outro colega fracassou, porque a esposa não o achava atraente ou interessante. Coincidentemente, foi quando ele se tornou um usuário do Reddit e começou a ficar assustado com esse problema, ao ler muitas postagens sobre casamentos e relacionamentos abertos. Ele não me disse que estava usando o Reddit nos últimos 2 meses. Ele realmente tentou conter, mas não conseguiu e foi procurar um advogado e fez os documentos, apenas por precaução. Ele disse que me amará até a sua morte e que ainda me achava insanamente atraente, a ponto de não querer se separar de mim nem por um microsegundo, e que se eu estivesse confortável, ele quereria passar toda a sua vida comigo. Ele simplesmente não conseguia lidar com a ideia de outro homem, sequer, me tocar e disse que não podia, nem por sua vida, compartilhar-me com ninguém, e que sou dele e ele é meu. Ele é meu e somente meu, e eu sou dele e somente dele. Meu marido disse que não está tentando justificar o que fez. O que ele fez foi errado e imperdoável. No entanto, ele esperava que eu entendesse as circunstâncias que o levaram a fazer isso e o quanto ele não queria me perder nem me dividir com ninguém. Ele afirmou que me amava mais do que tudo e que faria qualquer coisa por mim e implorou para que eu seja transparente, quando estiver entediada no casamento. Que possamos conversar e resolver tudo, como sempre fizemos, seja qual for o motivo que me deixe chateada ou que me cause algum problema. Neste ponto, ambos estávamos desmoronando. Ele tentou se aproximar, para me tocar e me confortar, e eu deixei. Eu o abracei e não o soltei. Nós nos abraçamos por um longo tempo e choramos com todo o coração. Quando finalmente nos afastamos, ele me beijou, sabe Deus por quanto tempo. Eu não quero perdê-lo. Amo esse homem e quero estar com ele para sempre. Caímos no sono, no sofá, comigo por cima dele. Quando acordamos, tomamos café da manhã. Em seguida, queimamos os papéis do divórcio e a nota em nosso quintal e usamos os restos da combustão como adubo para nossas plantações. Depois disso, tomamos um banho e nos aconchegamos. Eu não o soltei, e ele também não. Agarramo-nos por horas, até que ficássemos bem. Levantamos e ele fez o almoço, enquanto eu o abraçava por trás. Depois comemos e nos aconchegamos. Ele adormeceu e estou digitando isso enquanto o observo dormir. Ele ainda está me tocando, sua mão está na minha coxa. Discutimos e consultaremos um terapeuta para ambos, para lidarmos melhor com as coisas que estão em sua mente. Quanto mais olho para ele, mais sorrio, porque sei que encontrei a pessoa certa para mim. Eu sou o babaca por não contar à minha nova parceira sobre ter feito vasectomia? Um pouco de contexto. Eu, 36, estava casado por 8 anos e tenho um filho. Após o nascimento do nosso filho, fiz uma vasectomia, que ocorreu há 4 anos, porque não tenho interesse em ter mais filhos. Acabei me divorciando há cerca de 2 anos. Comecei a namorar minha ex-parceira, 33 anos, há menos de 9 meses. Quando começamos a namorar e a conversa sobre filhos surgiu, fui muito claro em dizer que não queria mais filhos e que isso não mudaria. Não mencionei minha vasectomia naquela época, em parte porque não achava que isso importava e em parte porque não achava que era da conta dela tão cedo. Avançando para esta semana, ela me disse que estava grávida. Nesse ponto, eu disse que a criança provavelmente não é minha e que não terei nenhum envolvimento até que um teste de paternidade seja feito. Meu raciocínio para isso é que ela supostamente estava tomando anticoncepcionais, e em teoria eu deveria ser estéril, então as chances me parecem astronômicas. Isso obviamente se transformou em uma briga. Ela me acusou de desonestidade, o que eu suponho que uma omissão da verdade não seja ser completamente honesto. Sou o errado por não ter mencionado minha vasectomia anteriormente? Edição. Tenho a intenção de fazer um novo teste, mas devido à necessidade de abstinência por alguns dias, só poderei entregar uma amostra por volta da metade da próxima semana. No entanto, já fiz o teste 3 vezes desde a vasectomia. Inicialmente, após o tempo mínimo de espera. Cerca de 1 ano depois, quando minha ex-esposa removeu seu DIU.
E finalmente, cerca de 6 meses após o divórcio, antes de começar a namorar. Todos mostraram que eu ainda estava estéril, então não estou esperando muitas mudanças, mas quem sabe? Vou atualizar depois. Em segundo lugar, eu estava indeciso sobre o relacionamento nos últimos meses. Mesmo que a criança seja minha, não tenho muito interesse em tentar consertar o relacionamento, embora eu tente ser um bom pai e obviamente me desculpar por minhas fortes sugestões de traição. Por fim, eu concordo que provavelmente deveria ter dito algo quando começamos a ter relações sexuais. Ela mencionou que estava usando DIU, então eu não mencionei minha vasectomia. Sou um pouco paranoico e preferi o uso de contraceptivos duplos. A atualização. Esta não é uma grande atualização, mas pensei em fornecer porque muitos estavam curiosos. Fiz o teste de contagem de espermatozoides, e o resultado foi 0, então não há muita dúvida de que estou livre de preocupações. Entrei em contato algumas vezes desde a discussão para conversar sobre como ela deseja fazer um teste de paternidade e não obtive resposta. Fui bloqueado em qualquer rede social compartilhada e não falo com ela desde a discussão. Neste ponto, não vejo a necessidade de entrar em contato novamente e vou esperar para ver se ela tentará me levar ao tribunal. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu sou uma idiota por defender meu marido depois que meu ex-marido abandonou nossos filhos? Eu tenho um filho de 9 anos, Max, e uma filha de 6 anos, Olivia, com meu ex-marido Dan, 35. Max tem autismo grave e requer muitos cuidados. Casei-me novamente há 3 anos e meu marido, Luke, é incrível. O meu ex fica com as crianças por 6 horas, a cada semana. Esta semana, isso aconteceu na terça-feira, e como eu estava fora para um funeral, Dan tirou o dia de folga para ficar com eles, de manhã e à noite. Dan e sua namorada, Sophie, os pegaram, conforme o planejado, às 11 horas. Meu marido aproveitou esse tempo para jogar uma rodada de golfe com meu irmão. Eles terminaram o jogo às 16 horas e o campo de golfe fica a 30 minutos de nossa casa. Então, exatamente às 17 horas, eu recebi uma ligação de Sophie, gritando comigo por eu ter abandonado meus filhos. Fiquei confusa e percebi, então, que Luke não estava em casa. Eu disse a Sophie onde estava a chave reserva, para que eles pudessem esperar Luke dentro de casa. Infelizmente, o carro de Luke quebrou na estrada e ele estava em uma área remota, sem cobertura de sinal. Ele conseguiu chamar os serviços de emergência, mas nada mais funcionava. Quando a polícia chegou, a primeira coisa que ele fez foi pedir para que alguém entrasse em contato com Dan, para contar o que aconteceu. Sophie já estava ao telefone com a polícia, para me denunciar e ao meu marido por abandono de crianças. Eles disseram que um de nós deveria estar lá e que meu ex-marido não se sente seguro dentro de nossa casa? Em razão disso, deixaram as crianças dentro da casa e pediram à polícia que salvasse os nossos filhos e que prendesse a mim e a meu marido. A pessoa da polícia que estava falando com eles disse várias vezes para eles voltarem e que eles eram os que haviam abandonado as crianças. Durante todo esse tempo, estou recebendo mensagens de Dan, dizendo como isso foi injusto com ele e Sophie e que eu sou uma péssima mãe por deixá-los com alguém que não se importa com nossos filhos. Neste ponto, eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Tudo o que eu sabia era que Luke não estava em casa, mas Dan tinha encontrado a chave reserva. Em nenhum momento ele me disse que eles tinham deixado as crianças sozinhas. Luke entrou em contato comigo, através da polícia, e eu arrumei uma amiga para ir até lá o mais rápido possível, mas a polícia já estava lá depois da ligação com Sophie. Após isso, decidi tentar tirar as 6 horas semanais de Dan com as crianças. Dei muita margem de manobra a ele, ao longo dos anos, e este foi o meu limite. Nosso filho depende de um adulto e nossa filha tem 6 anos, e a única coisa que ele diria para se defender era, bem, eu cumpri meu lado do acordo, trazendo-os de volta após 6 horas. Isso causou uma confusão total, ao ponto de Sophie me enviar mensagens, as quais estão sendo agora investigadas pela polícia. Dan insinuou que vai tentar colocar as crianças em cuidados de proteção por causa do abandono de meu marido. Tive várias pessoas me perguntando por que eu estou ficando com alguém que abandonou os meus filhos. Os pais dele ameaçaram tentar obter a custódia das crianças, dizendo que elas precisam de um ambiente familiar estável, e chamaram meu marido de abusivo.
Eu disse chega e coloquei toda a história, com evidências, em minha página privada no Facebook, e as pessoas entenderam rapidamente. No entanto, agora estão me chamando de rainha do drama e de idiota, por atacar publicamente o pai de meus filhos, colocando meu marido acima destes. Não entendo como. Luke é mais pai para eles do que Dan é. Sinto como se tivesse tomado pílulas malucas. Eu sou a babaca? Você quer dizer que a polícia está investigando você ou Sophie? Eu me expressei mal no post. Sophie me enviou mensagens e a polícia agora está investigando essas mensagens. Ela disse coisas horríveis sobre meus filhos e coisas ainda piores sobre mim. Espero que isso seja o suficiente para impedi-la de se aproximar deles novamente. Não vou falar muito sobre o envolvimento da polícia, mas direi que eles não estão investigando o fato de as crianças terem ficado sozinhas. Isso está sendo tratado por um serviço mais apropriado. Fiz a denúncia sobre as mensagens que ela enviou, e eles estão tratando isso como um padrão contínuo de comportamento, em vez de um evento único. Não tenho certeza do que exatamente eles querem dizer com isso, mas acho que considerarão outras coisas que aconteceram e juntarão tudo. Vou falar com um policial na segunda-feira. Atualização. Isso aconteceu há uma semana. O post que fiz nas redes sociais foi feito alguns dias depois do ocorrido e causou muita agitação. A maioria das coisas foi resolvida, pelo menos por enquanto. E meu post ainda está lá, contando às pessoas o que aconteceu. Meu irmão, Pat, era amigo do meu ex-marido, antes mesmo de ficarmos juntos. Ele também nunca se envolveu muito em nosso relacionamento ou separação. Ele nunca esteve realmente envolvido na minha vida além de ser um bom tio. Ele é um cara legal, mas nunca fomos muito próximos, ele sempre esteve mais próximo do meu ex-marido, e agora do meu marido. Quando ele soube do que aconteceu, isso mudou completamente e ele se colocou no meio de tudo. Meu irmão sempre foi o beta na amizade com Dan, eu sempre suspeitei que ele tinha medo de Dan. Bem, não mais. Pat ligou para Dan e ordenou que ele o encontrasse na casa dos pais de Dan, os quais ele conhece muito bem. Dan foi aconselhado de que trazer Sophie para essa reunião não acabaria bem para ele. Não sei exatamente o que foi dito, mas o resultado de sua conversa é que os pais de Dan estão cortando o contato com ele. Eu não gosto deles, eles nunca gostaram de mim, mas nunca duvidei que amassem meus filhos e os protegeriam com suas vidas. Pat me disse que Dan deixou claro que não romperia com Sophie, sob nenhuma circunstância, mesmo que isso significasse que ele não veria seus filhos. Pat explicou aos meus ex-sogros o que aconteceu, que a versão dos eventos que postei era verdadeira, e passou pela linha do tempo provas. Dan argumentou e reclamou, até que seu pai lhe disse para sair. Acredito que o fato de meu irmão, conhecido por se preocupar com cerveja, mulheres e esportes e nada mais, ter levado isso tão a sério fez os avós acordarem. Conversei com eles e, embora o seu pedido de desculpas mal tenha valido a pena ouvir, chegamos a um entendimento. Não vou permitir mais visitas ou contato entre Dan e Sophie e meus filhos, no futuro. Nosso acordo era informal, não havia ordens judiciais ou algo do tipo. Se ele quiser vê-los, terá que lutar por isso, o que eu sei que não fará. Essas 6 horas semanais agora serão com os pais dele, com a condição de não permitirem que Dan se aproxime das crianças. Caso isso aconteça, mesmo que apenas uma vez, eles serão cortados de nossas vidas. Eles concordaram com isso. Hoje os avós pegaram as crianças e passaram o dia com elas. Ligaram-me após 5 horas e perguntaram se poderiam trazê-las de volta 1 hora depois do planejado. Eles estavam se divertindo muito, pintando, e as crianças queriam terminar o que estavam fazendo. Sem problema, obrigada por perguntar. Não consigo enfatizar o quanto eu não gosto deles, mas saber que meus filhos estão com pessoas que querem estar com eles é um sentimento tão bom. Dan nem mesmo me mandou uma mensagem, perguntando se ele teria o tempo programado com as crianças hoje. Conversei com um policial, ontem, sobre as mensagens enviadas por Sophie. Vou omitir alguns detalhes, por motivos óbvios, mas eles estão avançando com a investigação. Existe um padrão contínuo de comportamento, e isso está se intensificando. Ela fez ameaças muito específicas. Durante o fim de semana, enviou-me uma mensagem que continha informações que ela só saberia se tivesse me seguido até onde eu estava naquele momento. Luke instalou câmeras externas em nossa casa, inclusive garantindo que nossos carros sejam sempre monitorados por elas. Nossos vizinhos sabem o que aconteceu na semana passada, então eles vão ficar de olho nela também. Sinto-me terrível por ter permitido que essa pessoa estivesse perto dos meus filhos por quase 1 ano. Eu deixei Sophie ficar perto deles, mas não a conhecia o suficiente para perceber que ela era capaz de um comportamento assim. Falei com Olivia para perguntar o que ela achava de Sophie, e Olivia disse que Sophie vivia de mau humor e não era divertida.
No entanto, nada indicava que ela machucasse as crianças ou algo do tipo. Essa reação à situação toda é simplesmente desequilibrada. Luke tem sido um herói nisso tudo. Ele resistiu à forte vontade de encontrar Dan e bater nele com um taco de golfe. Ele não vale a pena substituir um taco de golfe, e garantiu que as crianças saibam que ele adora passar o tempo com elas. Olivia o chama de papai, de qualquer maneira, mas ela sabia que foi abandonada na semana passada. Luke lhe mostrou que ele está aqui para cuidar dela. Luke sempre amou Max e foi incrível com ele, mas sei que foi difícil se conectar. Ele me pediu conselhos e eu lhe disse que tentasse coisas que ele gosta, para ver se Max se envolve. Bem, Max passou 5 horas do domingo com um taco de golfe na mão, batendo em uma bola para o aparelho de putting que Luke tem na garagem, e, aparentemente, ele é um prodígio. Luke agora o levou para fora, já que Max ficou automático na garagem e precisava de um verde maior. Então, estou reavaliando minha vida agora. Viver com um obcecado por golfe era mal gerenciável, 2 podem ser mais do que posso suportar. Enquanto escrevo isso, estou olhando para o quadro de pintura de um bolo de aniversário de Olivia. Ameaças insanas à parte, estou feliz com a forma como as coisas estão agora. E a polícia está investigando ativamente e tomando providências em relação a Sophie. Eles têm informações mais do que suficientes para prosseguir. Agora é apenas uma questão de passar pelos processos. Eu não sei como o sistema funciona, mas acredito que haverá uma prisão, em breve. E não, eles não estão nos acusando de abandono de crianças, mas esse problema está sendo avaliado juntamente com as bobagens da Sophie. Não sei qual é o plano da polícia, além de obter todas as informações. Ela está se concentrando nas ameaças atuais de Sophie, em vez do que aconteceu na semana passada. Eu sou o babaca por gritar com uma menina com síndrome de Down e sua mãe por tossir? Eu tenho uma prima de 14 anos com síndrome de Down. Ela é, no geral, uma garota muito simpática, mas tem um grande problema que parece não ser resolvido. Ela tosse com a boca bem aberta e tosse diretamente no rosto das pessoas. Eu a vejo com bastante frequência, já que somos uma família unida, e isso se torna um problema praticamente todas as vezes. Eu tentei ficar em silêncio, mas é um problema sério. Eu trouxe isso à tona com minha tia, e ela simplesmente me disse para superar, porque minha prima não sabe fazer melhor. No entanto, notei que ela nem mesmo faz um esforço para tentar corrigir isso. Ela simplesmente fica sentada e deixa a filha fazer isso, nem mesmo diz coisas simples como: vamos lembrar de cobrir a boca. Eu disse a ela que ela precisa resolver isso, mas ela se recusa a admitir, continuando a usar a desculpa de: ela não pode evitar. A gota d'água para mim foi há 2 dias, quando estávamos visitando minha outra tia que tem um recém-nascido. Eles deram à minha prima a chance de segurar o bebê enquanto estava no sofá. Ela então tossiu 2 grandes tosses diretamente no rosto do bebê. Fiquei aterrorizado. Gritei: pare! Você vai fazer o bebê ficar doente! Minha tia me disse para parar de ser tão dramático e deixar pra lá. Minha prima começou a chorar. Respondi: eu vou deixar pra lá quando você ensinar sua filha a cobrir a boca quando tosse. Não é tão difícil. Eu entendo que criar uma criança com síndrome de Down não é fácil. É muito difícil, eu sei. Só acho que isso é algo que toda criança deveria aprender. Minha tia surtou, e minha prima começou a chorar histérica. Minha tia me disse que eu deveria ter vergonha de mim mesmo e elas saíram. Quase toda minha família está me chamando de idiota, dizendo que fui rude e ignorante. Minha avó até disse que estava tudo bem se ela tossisse no rosto do bebê, porque os bebês não podem pegar nada, o que eu sei que não é verdade. Eu me sinto mal pela forma como eu disse, mas esse é um problema constante que minha tia se recusa a ajudar. Sou um idiota? Atualização. Então, tenho uma atualização relativamente assustadora e também quero esclarecer algumas coisas. Na seção de comentários daquela versão do post, eu disse como minha tia com o bebê ficou em silêncio durante todo o encontro. Embora isso tenha sido verdade, ela também foi muito pressionada a deixar minha prima segurar o bebê. Minha avó e outra tia, a mãe da minha prima, a chamaremos assim a partir de agora, continuaram dizendo repetidamente para deixá-la segurar o bebê. Ela estava relutante e quieta, mas eles continuaram pressionando. A mãe da minha prima até fez um comentário sobre ela ser preconceituosa por não deixar minha prima segurá-lo. Ela se submeteu e cedeu. Eu também estava a uma boa distância quando gritei. Quero deixar claro que gritei por medo pelo bebê. Algo que não mencionei naquele post porque parecia ser demais para adicionar e não era necessariamente relevante para a história, é que minha prima tem um problema de socar as pessoas. Ela é muito doce, mas quando fica chateada, começa a bater ou até socar as pessoas. Sua mãe não impede,
pois insiste que ela não sabe fazer melhor e acredita que bater ajudará a acalmá-la. Bem, ontem, minha tia com o bebê me ligou chorando, dizendo que minha prima e sua mãe foram visitá-la para ver o bebê e foram pressionadas a deixar minha prima segurá-lo novamente. Minha prima entrou em crise e começou a dar tapas no rosto do bebê. Com força. Minha tia correu e tirou o bebê. Ela repreendeu tanto minha prima quanto a mãe dela. Minha prima começou a chorar e a mãe dela perguntou como ela ousava gritar com elas e continuou usando a desculpa de ela não sabe fazer melhor. Minha tia as expulsou e ela me disse que levou o bebê para a sala de urgência ou pronto-socorro, não lembro qual, e não faço ideia de como isso acabou e não vou insistir. A mãe da minha prima enviou uma mensagem à minha tia falando sobre como ela não deveria ter levado o bebê ao pronto-socorro em primeiro lugar, porque não era tão grande coisa e que ela estava sendo dramática. Minha tia me disse que decidiu não ter mais contato com elas e pediu desculpas a mim, pois isso significaria me deixar para trás. Eu disse a ela que não, porque decidi que se essas pessoas acham que minha prima deve sair impune após agredir bebês, porque ela tem síndrome de Down, e se recusam a ajudá-la ou tentar corrigir seu comportamento, então não vale a pena estar por perto. Agora ambos estamos sem contato. Obrigado a todos pelos comentários e conselhos. Tenho uma longa jornada pela frente, mas estou feliz que minha tia, meu sobrinho e eu temos uns aos outros agora. Meu marido me chamou pelo nome de sua falecida esposa 2 vezes. Preciso desabafar. Para um pouco de contexto, conheci meu marido há 4 anos, através da mesma indústria de trabalho. Ambos sentimos instantaneamente a mesma atração. Em nosso primeiro encontro ele me disse que era viúvo, que sua esposa havia falecido inesperadamente aos 31 anos, 2 anos antes. 3 anos depois, nos casamos no início deste ano. Tudo estava bem até 2 meses depois de nos casarmos. Eu notei que seu comportamento estava mudando, ele ficou mais quieto. Perguntei a ele se estava se sentindo bem, ele admitiu que, enquanto estava fazendo uma limpeza, encontrou pertences de sua esposa anterior e que sem querer jogou algo fora da noite de casamento deles. Fiquei triste por ele e não conseguia imaginar como ele se sentia. Tentei ao máximo animá-lo, mas sua felicidade foi passageira. Uma noite, tivemos uma pequena discussão sobre um filme que estávamos assistindo. Durante a discussão, ele me chamou pelo nome dela, algo que ele nunca tinha feito. Ele pareceu assustado e chocado por ter dito isso. Ele se desculpou repetidamente, e eu disse que estava tudo bem, ele chorou e eu o abracei. Na manhã seguinte, percebi que ele não havia dormido nada. Perguntei se ele queria falar sobre o que aconteceu na noite anterior. Ele ficou bravo e me disse que ia visitar o irmão. Fiquei preocupada e disse a ele que o amava. Ele voltou para casa por volta da meia-noite e pediu desculpas pelo que aconteceu e como reagiu. Eu disse a ele que estava tudo bem. Algumas semanas atrás, durante o sexo, quando ele estava terminando, ele me chamou pelo nome dela novamente. Desta vez, fiquei horrorizada, pulei da cama e me afastei dele. Ele tentou me confortar me abraçando e continuou se desculpando. Eu disse a ele que iria ficar no quarto de hóspedes. Não dormi nada aquela noite. Na manhã seguinte, ele continuou pedindo desculpas e eu disse a ele que estava tudo bem. Conversamos um pouco, perguntei se ele estava bem e se precisava falar com alguém profissionalmente. Ele concordou em procurar ajuda, mas não compareceu à consulta que tínhamos marcado para ele. Nossas conversas desde então têm sido incrivelmente curtas. Tudo tem sido estranho desde que ele me chamou pelo nome dela durante o sexo. Ele raramente fala comigo, apenas quando precisa de algo. O que me entristece, porque eu o amo, mas tenho medo de que ele não me ame. Agora descobri recentemente que estou grávida. Estou feliz, porque sempre quis ser mãe, mas estou triste por não saber se o pai do meu filho ainda me ama. Ela está em sua mente desde que ele encontrou os pertences dela. Some a isso o fato de que ele jogou acidentalmente um objeto da noite de casamento deles, e não é surpresa que ele tenha escorregado. Deu um tempo a ele. Obviamente foi um choque para ele quando encontrou os pertences. Se ele continuar fazendo isso, então eu sugeriria terapia para ele. Ele fez terapia para luto alguma vez? É o que eu penso, ele acabou encontrando um novo luto e sentimentos não resolvidos. Ele fez terapia para luto por um tempo, mas parou. Quando começamos a namorar, eu sabia que ele estava em terapia e, talvez um ano depois de começarmos a namorar, ele parou de frequentar. Atualização. Depois de um dia de coisas estranhas entre nós, ele me disse que estava arrependido por seu comportamento e que as coisas têm sido difíceis para ele ultimamente, que o luto é complicado. Eu o encorajei a buscar terapia para si mesmo, especialmente terapia de luto. Eu disse que sentia muito se o fiz sentir-se envergonhado ou mal pelo incidente do nome.
Ele compareceu a uma sessão para si mesmo e concordou em continuar. Eu sempre frequento terapia e aconselhamento. Eu contei ao meu marido que estou grávida. Ele está muito feliz com a notícia. Ambos estamos animados com a chegada do nosso primeiro filho. Após ouvir a notícia, ele fez o possível para cuidar de mim e de si mesmo. Vê-lo tão feliz afastou qualquer pensamento ou sentimento negativo em relação ao futuro. Enfim, obrigada novamente pelas palavras e encorajamento. Adeus a todos. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.